É isso aí, povo. Essa gravação é a gravação da aula de campo elétrico, né? Que a gente tentou fazer hoje pela manhã, não deu certo, porque a internet da escola não estava legal, né? Bom, mas o que é um campo elétrico? A física tem vários campos, né? O campo elétrico é um dos campos de força que existe da física. Como assim campo de força? Supõe que eu estou olhando o planeta Terra do espaço e não tem absolutamente nada no entorno do planeta Terra. Bom, na medida em que um asteroide, um foguete, uma estação espacial se aproxima do planeta Terra, esse corpo sente a Terra lhe puxar, né? Então existe uma força surgindo ali que está... O que foi isso? O gato deu uma cacetada contra a janela. Então é uma força que o objeto sente. Dependendo de onde você coloca esse objeto, ele sente mais força ou menos força, né? Dependendo do objeto, ele sente mais força ou menos força. A gente já viu isso em gravitação no primeiro ano. Então, eu poderia dizer que existem no entorno do planeta Terra várias localidades em que, dependendo de onde eu coloco o meu objeto, surge uma força ali. Eu poderia dizer que existe uma força por quilograma de massa, né? Porque a gente sabe que na medida em que coloca um objeto com uma certa massa em volta do planeta Terra, ele sente uma força puxando ele em direção ao planeta Terra. Se esse corpo tem um pouco mais de massa, um pouco mais de força. Então, em cada posição no entorno do planeta Terra, eu posso dizer que existe uma força que surge. Quanto mais longe esse corpo está do planeta Terra, menor será a força que ele vai sentir. Quanto mais próximo do planeta Terra, maior será a força que esse corpo irá sentir, né? Então eu poderia dizer que existe uma relação ainda aonde eu coloco o meu objeto e a massa que esse objeto tem. Então eu poderia pegar, por exemplo, uma folha de papel em branco e imaginar a seguinte coisa: desenhar aqui um planetinha Terra. E aqui, ó, desenhar um planetinha Terra com meu lápis. Aqui, meu planetinha Terra. E no entorno, para cada distância que eu colocar aqui em volta, eu posso ter uma espécie de força que venha a ter um corpo com uma certa massa colocado em volta. Se eu colocar um corpo aqui, pode ser que ele seja puxado, é hipotético, tá? Com 5 newtons para cada quilograma de massa que ele tem. Mas se ele for colocado um pouco mais distante, pode ser que ele seja puxado com 10 newtons para cada quilograma que ele tem, de modo que poderia construir um mapa em volta do planeta Terra, indicando qual é a força que aconteceria ali para cada quilograma de massa que eu ponho de objeto em torno do planeta Terra. Seria uma espécie de mapeamento do campo, eu nem sei porque eu estou de fone, um mapeamento do campo gravitacional do planeta Terra, tá? O campo elétrico é mais ou menos isso. Você tem um campo de forças, no caso as forças elétricas. Que força elétrica é essa? Força elétrica é aquela da lei de Coulomb, né? A força elétrica, que você usou até a semana passada, a fórmula da lei de Coulomb, para determinar a intensidade dessas forças, né? E obviamente que... Oi, Josmar, tudo bem? Você poderia liberar o acesso, sei lá, é alguém pedindo acesso a alguma aula aqui que eu não sei qual é. Deixa eu só parar um pouco o vídeo para desligar a internet do meu celular, senão fica pipocando, cai aqui do céu, ó. Eu tô falando e de repente cai uma mensagem de alguém lá de cima. Só um segundinho, vou dar uma pausa. Pronto. Tá bloqueado o Wi-Fi do celular, não vai ficar mais caindo mensagem lá do céu. Então, o campo elétrico. O campo elétrico nada mais é que um campo de forças que podem nascer no entorno de uma partícula que tem carga. Mais ou menos como o planeta Terra, que tem um campo gravitacional em volta. Dependendo da massa
de um corpo em torno do planeta Terra, surge uma força de atração gravitacional. No caso do campo elétrico, é praticamente a mesma coisa, como se eu quisesse mapear no entorno de uma partícula, né? Que forças poderiam surgir, forças elétricas, obviamente, dependendo de onde eu coloco minha outra partícula de prova, né? Aí tá o texto, o campo elétrico é o campo de força provocado pela ação de cargas elétricas, elétrons, prótons ou íons, né? Ou por um sistema delas. Cargas elétricas no campo elétrico estão sujeitas a provocam. Meu Deus, por que eu não corrigi isso antes de fazer o vídeo? Seu professor cabeçudo. Eu tinha identificado o erro durante a aula. Eu vou lá e uso a mesma apresentação antes de corrigir o vídeo para o vídeo. Corrija aí. Cargas elétricas no campo elétrico estão sujeitas a provocarem forças elétricas. É provocarem, tá? Vale notar que um campo elétrico só pode ser detectado a partir da interação do mesmo com uma carga de prova. Fazendo analogia com a gravidade. Ai, não acredito. Quem tá tocando? Não, recusar. Gente, quando não é mensagem do Wi-Fi, é telefone. E ainda abre. Meu. Parou? Parou com a palhaçada? Parou. Muito bem. As dificuldades de dar aula online. Eu estava falando? Sim, a carga de prova. O que é uma carga de prova? Suponha que eu quisesse fazer um mapeamento da gravidade de um planeta. Eu poderia pegar um saco de 1 quilograma de feijão e botar ele em várias localidades em torno do planeta Terra e avaliar a força que ele sente de atração em relação ao planeta Terra e registrar lá, naquele lugar, tem uma força de 20 newtons para 1 kg de feijão. Aqui tem 5 newtons para 1 kg de feijão. Aqui tem 10 newtons para 1 kg de feijão. E vou mapeando, certo? Acabo chegando à conclusão de que eu tenho um mapa de de newtons por quilograma em torno, né? Para cada quilograma de massa, um tanto de força vai nascer ali, puxando ele em direção à Terra. A ideia é mais ou menos essa. Eu vou fazer a mesma coisa com uma partícula. Eu pego uma partícula qualquer, essa bolinha aqui, essa bolinha rosa, que é positiva. E aí eu pego uma partícula, uma carga de prova. O que é uma carga de prova? É uma partícula de 1 coulomb, por exemplo. A menor partícula de carga possível. Pego uma partícula de 1 coulomb de carga e coloco ali, próximo daquela partícula, certo? Cadê a partícula? Ali, pronto. Uma partículazinha que, por definição, quase sempre é usado uma partícula de carga positiva. Então as duas são de cargas positivas. Se ambas são de cargas positivas, é óbvio que vai surgir aí, né, uma força de repulsão. Que intensidade que tem? Não faço a menor ideia, né? Mas eu sei o seguinte, para uma partícula de 1 coulomb, ali tem aquela força, naquele lugar onde aquela partícula ali está. Se eu botasse outra partícula de 1 coulomb naquele mesmíssimo lugar, obviamente ia aparecer o mesmo vetor força com a mesma intensidade no mesmo lugar, apontando para a mesma direção e sentido, né? E pronto. Sei que ali naquela localidade surge aquela força para aquela carga. Aí se eu dobrasse a carga, tivesse 2 coulombs, certamente teria mais força, né? Porque a carga aumenta, a distância não muda, a constante eletrostática do meio também não vai mudar. Então, se eu fosse usar a lei de Coulomb, nada muda. Mas eu dobrei o valor de uma carga. Se eu dobrei o valor de uma carga, na hora de fazer as contas, eu descubro que a força que apareceu ali dobra também, né? Muito bem. Se eu boto essa mesma partícula, a mesma partícula de 1 coulomb, em outro lugar, eu tenho de novo uma outra força.
Se eu variar a distância, é obviamente que eu altero a intensidade da força. Mas eu também não mudo só a intensidade da força, eu mudo direção e sentido. A força, quando a partícula estava aqui, apontava para uma direção. Lá embaixo, aponta para outra direção. Claro, porque ela quer se afastar da partícula lá de cima, e o jeito mais fácil de se afastar é indo em linha reta ou mais longe um em direção ao outro, né? Muito bem, agora suponha que eu fizesse isso várias vezes com esta mesma partícula em inúmeras localidades, né? E aí eu tenho que explicar esse desenho maluco aqui antes que alguém conclua a abobrinha. Não é que eu coloquei várias partículas de prova juntas no mesmo desenho. Isso não existe. Porque se eu fizesse isso, eu não teria só a força de repulsão da partícula principal lá do centro e as partículas de prova. Eu também teria as forças de repulsão entre as partículas de prova. Ou seja, todas iam querer se afastar da central, mas todas também iam querer se afastar umas das outras. E aí, isso ia alterar o desenho e as intensidades dessas forças que vocês estão vendo. Então, não é isso que eu estou querendo mostrar nesse desenho. Tenta usar a sua imaginação e imaginar que é como se fosse todas são a mesma partícula que eu coloquei em lugares diferentes e tirei uma foto. Coloquei em outro lugar, tirei uma foto. Botei em outro lugar, tirei uma foto. De modo que eu fui mapeando, eu fiz um mapa de forças em torno daquela partícula central, certo? Como todas as minhas partículas de prova têm 1 coulomb, então eu sei quanto de força por coulomb, para cada coulomb que eu coloco ali em volta, eu tenho em torno dessa partícula central, a partícula gordinha que está lá no meio, certo? Não as miudinhas. As miudinhas são uma única partícula de prova que eu alterei de lugar em várias vezes. Então, estou fazendo um mapeamento, certo? Supondo que eu pudesse fazer isso ao limite da exaustão, eu poderia ter um mapa assim, ó, onde eu tenho minha partícula principal no meio, e eu poderia dizer que ela está gerando, isso, bate mesmo, gerando um campo elétrico em torno dela, onde para cada partícula positiva que eu colocar ali, o campo está apontando para fora, ou seja, está fazendo essas partículas positivas de prova se repelirem. Ou seja, por definição, já que a gente define a partícula de prova como sendo positiva, por definição, campo elétrico de uma carga positiva é sempre assim. Radial, o que é radial? Radial é tudo que tem formato que vai do centro de um ponto comum para as bordas, né? A radial leste, que não se chama radial leste, né? Tem outro nome que eu nem lembro qual é o nome da radial leste. A radial leste tem um nome oficial, nome e sobrenome, igual todas as ruas tem um nome e um sobrenome. A gente chama de radial porque é uma avenida que vai do centro de São Paulo para a borda, para a periferia. Tudo que vai do centro para as periferias são chamados de radiais, né? Diferente das marginais, que também tem nome e se chamam marginais porque elas vão pela margem dos rios. No caso, a margem do rio, as margens, né, do rio Tietê e as margens do rio... esqueci o nome do rio. Puta, vivi a vida inteira enfiado naquele do lado do rio, esqueci. Do Rio Pinheiros, isso. Os dois rios grandes que cortam São Paulo. Pinheiros e Tietê. Se a avenida passa dos lados, é chamado de marginal. Mas se vai do centro até a borda, é chamado de radial. O campo elétrico de uma partícula positiva, ele tem um formato radial, ou seja, vai do centro para a borda, apontando no sentido do centro para a borda, certo? Esse é o sentido de campo de uma partícula positiva. Então, se eu enfiar uma partícula de prova aí no meio, vai querer jogar partículas de prova para fora. Partículas de prova são positivas. E se enfiasse uma partícula negativa ali? Inventei uma partícula de prova que é negativa. Pode ter? Pode. Tem. Você pega uma partícula de 1 coulomb, só que negativa. O que acontece se você colocar ela ali? Ela vai querer se aproximar, certo? Então, partículas negativas, obviamente, vão querer
ir contra o sentido do campo elétrico. E as partículas positivas, obviamente, vão querer ir no sentido do campo elétrico. Para que lado que o campo elétrico vai? Definiu-se. O campo elétrico não vai para lado nenhum. Definiu-se como sendo do centro para a borda, tá? É igual corrente elétrica, mas para frente vocês verão quando estiver estudando eletricidade, corrente elétrica também tem um sentido de definir o sentido de corrente elétrica. Ok? Como a gente sabe que pela lei de Coulomb, dado duas partículas, a força que surge tem a ver com o produto da carga dessas partículas, a constante eletrostática do meio onde ela está inserida e a distância. A distância é importante. Partículas que se encontram às mesmas distâncias possuem as mesmas forças. Se eu tenho uma partícula aqui de 1 Coulomb e coloco outra de 1 Coulomb aqui, surge uma força entre elas. Se eu botar a mesma distância do outro lado, surge a mesma força, com outra direção e sentido, mas com a mesma intensidade. Então eu poderia dizer que essas linhas azuis, esses círculos azuis tracejados que estão aí na imagem aqui do lado, são círculos de linha equipotente. Que se eu pegar, deixa eu ligar uma ponteirinha laser, olha que eu descobri que tem aqui, ó, ponteirinha laser. Se eu pegar uma partícula e colocar aqui, ou colocar a mesma partícula aqui, ou colocar a mesma partícula aqui, independente de onde eu coloque a partícula, a força elétrica que vai surgir será a mesma, porque essa partícula vai estar a mesma distância do centro. Portanto, se é a mesma distância, e são as mesmas partículas, estão no mesmo meio, surge a mesma força, em intensidade, não em direção. Óbvio que se eu colocar a minha partícula, se eu colocar aqui, ela vai, supondo que ela seja positiva, ela vai surgir uma força de repulsão para lá. Mas se eu botar ela para cá, ela surge uma força de repulsão para cá. Muda o sentido de direção, perdão, com a astronomia mesma linha horizontal, muda o sentido e não a direção, e não muda a intensidade, né? Certo? Não esqueçam qual é a diferença entre sentido e direção. Matéria do primeiro ano, né? Direção e sentido não são sinônimos na física. Na língua portuguesa podem ser, mas na física não. Se eu colocar, usando todo esse raciocínio que eu acabei de fazer, e imaginar uma partícula ativa, de carga negativa, e tentar mapear as forças, os campos de força que existem entre essa partícula, eu vou ter de novo forças com sentido radial. Um campo de forças radiais, só que dessa vez apontando para dentro. Por que apontando para dentro? Porque alguém definiu que a partícula de prova tinha que ser positiva. Então, se eu enfio uma partícula de prova positiva ali perto, é óbvio que ela vai querer se aproximar da partícula negativa. Portanto, a força que surge é de atração e não de repulsão. Certo? Essa é a diferença entre o campo elétrico gerado por uma partícula positiva e o campo elétrico gerado por uma partícula negativa. O campo elétrico gerado por uma partícula positiva é de dentro para fora. E o campo gerado por uma partícula negativa é de fora para dentro, por definição. Certo? Do mesmo modo como tinha linhas equipotentes circulares, na verdade eles seriam esféricas, né? Que não dá para desenhar em 3D, mas são esféricas, não são, são 3D, são esferas cercando essa carga. Então, do mesmo jeito que eu tenho linhas equipotentes numa partícula positiva, eu também tenho linhas equipotentes numa partícula negativa. Significa que botar uma partícula positiva ou negativa aqui, vai surgir uma força com uma direção e sentido, que eu não sei, mas botar ela lá do outro lado, na mesma linha, vai surgir uma força de igual intensidade. Pode não ser mesmo uma direção e sentido, mas de intensidade será igual. A mesma coisa para as outras linhas que estão ali dentro. Na verdade, para todas as infinitas linhas que eu posso botar aí dentro, eu podia botar infinitos círculos ali dentro. Infinitos.
Todo mundo que estiver em cima do mesmo círculo tem a mesma força em intensidade ou de atração ou de repulsão. Certo? Bom, então, pensando nisso, eu poderia dizer que a definição de campo elétrico é a razão entre a força elétrica pela carga elétrica. Como assim, professor? Eu não tinha escolhido uma partícula de 1 coulomb, colocar em volta, em algum lugar dessas minhas partículas. Bom, surgiu uma força lá. Se eu aumento a carga para 2 coulombs, a força dobra. Se eu diminuo a minha... Aqui não tem meio coulomb. Se eu diminuir isso para meio coulomb, a força... não, até tem meio coulomb. A força cai pela metade. Então, para cada tanto de coulomb que eu coloco no entorno da minha partícula, eu sei quanto de força vai nascer ali, né? Nesse meu mapa de forças. É como se eu pegasse e ao invés de calcular a lei de Coulomb para 2 partículas, eu criasse todo um mapa da lei de Coulomb em volta da partícula. Então, eu sei onde eu coloco, automaticamente eu sei quanto de força tem lá. Certo? Desde que eu saiba a intensidade do campo, né? Bom, como o F de força é a carga, vezes a carga de prova, vezes a carga que eu tenho central, vezes a constante eletrostática do vácuo dividido pela distância ao quadrado, perceba que eu tirei os módulos ali, portanto eu estou considerando que minhas cargas são positivas, tanto a central quanto a de prova. Aí se fosse a negativa, Josmar, como está em módulo, sai positiva e fica igual a essa daí que está aí do meu lado. Tá? Bom, acontece que 2 cargas aí são iguais. Um dos Qs lá de cima é igual ao Q lá de baixo, né? Portanto, simplificando, eu vou ter que a intensidade, o valor do campo pode ser determinado por essa formulazinha aí, a carga Q, né? Central, que gerou o campo em volta, multiplicado pela constante eletrostática do meio, que ela está, dividido pela distância ao quadrado. A distância do ponto onde você está medindo como vai o campo elétrico. Como assim? Lembra da história da bolinha? Faz de conta que esse cara aqui é uma carga positiva. Eu quero saber a intensidade do campo aqui. Mede a distância, pega o valor dessa carga, vê quanto vale a constante eletrostática aqui. Eu não sei se está no vácuo. Se estiver no vácuo, você já sabe. 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por coulomb quadrado. Eu quero saber a intensidade do campo aqui. Joga ali tudo na fórmula. Pronto, você sabe a intensidade do campo aqui. E se eu quiser aqui? Faz com essa distância. E se eu quiser aqui? Faz com essa distância, com essa distância. E aí você vai construindo uma espécie de mapa de todas as forças possíveis aqui. Se no seu cálculo que você fez aqui, você descobrir que aqui tem uma intensidade de campo, por exemplo, de 10, eu não falei ainda a unidade de medida daqui, de 10 newtons por coulomb, significa o seguinte: se você botar 1 coulomb aqui, vai surgir uma força de 10 newtons. Se você botar uma carga de 2 coulombs aqui, vai surgir uma força de 20 newtons. E assim sucessivamente. Muito bem. Eu sei que está meio corrido, mas dá para dar um pause, rebobinar o vídeo, tirar a dúvida com o professor depois, né? Então, estes são 2 tipos de campo que vocês estão vendo. Vou até abaixar minha firuguinha aqui, ó. Esse aqui são 2 campos que você tem. O campo produzido por uma partícula pontual, né, um pontinho positiva, e o campo produzido por uma partícula negativa, né? Ambos são radiais, mas um aponta para o centro e o outro aponta para a borda. Significa que se você botar uma partícula positiva, uma partículazinha positiva aqui de prova, no primeiro desenho, ele vai se afastar. Se você botar no segundo, ele vai em direção ao centro, certo? Se você quiser, é só pensar no seguinte: a partícula positiva segue a seta. Simples assim. Unidade de medida. Eu acabei de dizer agora há pouco a unidade de medida de campo elétrico. É Newton por Coulomb.
Mas como você chega à conclusão que é Newton por Coulomb? Ué, a fórmula diz que o campo elétrico é a carga central multiplicada pela constante eletrostática do meio dividido pela distância ao quadrado. Bom, suponho que a unidade de medida da carga vai ser o cara em vermelho, a unidade de medida da constante eletrostática do meio eu vou pintar de verde, e a unidade de medida da distância eu vou pintar de azul. Então eu poderia dizer que a unidade de medida do campo, que é o E, é o Coulomb, que é a unidade de medida da carga, multiplicado pela unidade de medida da constante eletrostática do meio, que é Newton metro quadrado por Coulomb quadrado, dividido pela unidade de medida da distância, que é metro, ao quadrado, porque na fórmula está ao quadrado. Então eu só preciso resolver que unidade de medida sobra depois dessa guerra de unidades de medida que eu coloquei ali, né? Eu estou vendo que tem metro quadrado lá em cima, tem metro quadrado lá embaixo, tem um Coulomb em cima, tem um Coulomb quadrado embaixo. Então eu posso cancelar o metro quadrado com o metro quadrado e cancelar o Coulomb que está lá em cima com um dos Coulombs que está embaixo, que tem dois embaixo, né? Coulomb ao quadrado é Coulomb vezes Coulomb. Um deles vai ser cancelado. E isso vai dar Newton por Coulomb. Então, para cada Coulomb de carga que eu coloco aqui, surge uma força em newtons para uma dada direção. É isso o que o campo elétrico representa, né? E aí eu tenho essas duas fórmulas possíveis. Ou eu uso a primeira, que é a carga no centro do campo vezes a constante eletrostática do meio onde essa carga está, dividido pela distância ao quadrado. Que distância é essa? A distância da onde tu está querendo medir o campo. Tá lá a partículazinha, eu posso querer saber a intensidade do campo aqui, eu posso querer saber a intensidade do campo aqui, acolá, aqui. Mas para isso eu preciso dessa distância, que vai da onde eu quero saber até a partícula central. Ou a outra, que é a força que surge atuando sobre a partícula, dividido pela intensidade da carga da partícula de prova que você está enfiando ali. E é óbvio que, tá aí, embora vocês soubessem mais ou menos o que era cada uma dessas coisas, porque a gente estava vendo isso em lei de Coulomb, né? Então, D é a distância, S é a força elétrica, o K é a constante eletrostática do meio, que em geral a gente usa a do vácuo, o Q é a carga geradora do campo. E existem dois tipos de campo, de formato geométrico de campo que a gente analisa. O primeiro que a gente viu era o radial, né? Suponho que eu tenho esse tipo de campo aí, eu tenho uma partícula lá longe, ó. Me arrastar aqui, essa aqui, ó. Essa aqui em cima, minha partícula. Em volta dela saiu várias linhas de campo, apontando para todas as direções para fora. Eu só desenhei essas daqui, essas poucas que eu desenhei aqui. Porque eu não queria poluir o desenho enchendo de seta para todo lado. Então eu só desenhei essas daqui. Bom, se eu pegar um lugar bem longe daquela partícula e examinar um pedacinho do meu campo elétrico aqui, um pedaço pequeno do campo elétrico, tendo a partícula que gerou esse campo elétrico muito lá longe, eu percebo o seguinte: olhando aqui, a impressão que eu tenho é que essas linhas são paralelas. E quanto mais longe aquela partícula lá estiver, mais vai parecer que esse pedacinho que eu estou analisando aqui são linhas de campo paralela. Certo? Então, existe um campo elétrico que a gente chama de campo uniforme. O que é o campo uniforme? É aquele em que as linhas de campo são todas paralelas. O que isso significa? Duas coisas são possíveis. Ou eu estou analisando um pedaço pequeno, aqui em volta, de um campo elétrico, né? A partícula, suponha a partícula é positiva que gerou esse campo aqui. A partícula positiva que gerou esse campo está tão longe, lá na casa do chapéu,
papel que esse pedaço aqui, para mim, parece linhas paralelas. Ou a partícula que gerou esse negócio aqui em volta de mim, ela é negativa. Mas ela está tão longe para lá, é porque ela está para lá? Porque as linhas de campo estão indo para lá, lembra? Então ela está tão longe para lá que esse pedaço continua parecendo que são todas paralelas. Em ambos os casos, a partícula que gerou esse campo aqui está tão longe que eu não sei o valor dela. Não sei. Como eu não sei o valor dela, para calcular a intensidade desse campo, eu uso a força que surge sobre as partículas de prova ou as partículas que eu insiro no meio do campo uniforme. Por exemplo, ali no meu desenho, eu acabei de inserir uma partícula de carga positiva, aquela verdinha ali. E ela vai, como a gente já disse, no sentido do campo. Por quê? Porque esse campo aí ou foi gerado por uma partícula positiva enorme que fica lá na cucuia. Se a partícula é positiva, então esse cara tenta fugir dela. Aquela. Ou quem gerou esse campo aqui foi uma partícula negativa que está lá na cucuia. Mas se ela é negativa, então esse sujeito quer ir em direção a ela. Em ambos os casos, a gente chega à conclusão que uma partícula positiva vai seguir as linhas de campo, certo? Podia ser uma partícula negativa. Se fosse uma partícula negativa, ia no sentido contrário. Óbvio, pelo mesmo motivo que a positiva quer ir para lá, a negativa quer ir para o outro lado. Mesmíssimo motivo, certo? E aí, na hora de calcular ou o campo, ou a força, ou o valor da carga que eu estou inserindo ali, eu vou usar essa fórmula aí, não a outra. Por que eu não vou usar a outra? Porque a outra diz respeito à distância. Para uma partícula, para um campo parecer uniforme para mim, a distância é tão estupenda que é quase infinito na minha conta. Então eu não uso aquela, eu uso essa daí, a mais curtinha. Por quê? O que eu sei do meu problema? A força que a partículazinha está sofrendo, o valor da carga dessa partícula que está ali no meu campo uniforme, ou a intensidade do campo elétrico aonde alguém jogou elas. Se eu tiver dois destes elementos, eu consigo determinar o terceiro. Então, se eu sei qual é o valor da minha carga e eu sei que força ela está sentindo, eu sei qual é a intensidade do campo elétrico que está aqui. Ou se eu sei a intensidade do campo elétrico que está lá, travando língua. Se eu sei a intensidade do campo elétrico, a intensidade do campo elétrico que está aqui, e eu sei o valor da carga que eu estou inserindo aqui, então eu sei a força que vai surgir, certo? Então, usa-se aquela fórmula lá de cima para o campo uniforme. Mas, para o campo de carga pontiforme, o que é o campo pontiforme? Aquele que tem um formato de ponto. Que é isso aí, eu estou vendo para onde o campo está indo, todos para o mesmo ponto. Pontiforme. Parece até um palavrão, né? Quando o campo tem a geometria, o campo tem a geometria radial, porque é um campo de carga pontiforme, aí eu uso a outra fórmula. Porque aí eu vou usar o quê? O Q, que é a carga central que está ali, a constante eletrostática do meio e a distância que eu estou conseguindo medir da partícula de carga que eu estou pondo. Imagina que eu botei uma bolinha aqui, ó. Tem uma bolinha aqui, é a minha partícula de carga. Consigo medir a distância que vai dessa daqui para lá. Ou eu quero, não precisa nem partícula de carga, o ponto. Eu quero saber, eu faço um pontinho na tela, ping, um pontinho ali. Tem carga? Não, é só um ponto. Eu quero saber qual é a força que está passando de intensidade se eu botasse um coulomb aqui. Aí eu vou lá e meço a distância que vai desse pontinho que eu pinguei aqui até lá a minha carga. Pronto. Aí eu calculo quanto provavelmente vai ser a força para cada coulomb de carga que eu botar aqui nesse meu pontinho, né? Então, uma fórmula é mais adequada para um caso, a outra fórmula é mais adequada para o outro caso. Embora uma nasça da outra, como eu já demonstrei no início, né? Lembra?
Eu fiz aquela ali, perdão, eu fiz a primeira que apareceu se transformar nessa aqui daqui. Ok? O ponto P, eu fiz com lápis aqui um pontinho P, mas tinha um pontinho P ali, ó, pronto para usar. Palhaçada, hein? Bom, é óbvio que o vídeo foi mais curto do que eu imaginava, ficou com 35 minutos, né? Se fosse uma espécie de aula presencial, óbvio que não daria tão pouco tempo, daria mais, porque os alunos podem fazer pergunta, levantar a mão, falar não entendi, repete por favor, você pode explicar aquilo de novo, para aí professor que eu quero copiar a lousa. Aqui no caso, obviamente, que você não precisa mandar o professor parar para copiar a lousa, basta você dar pause, né? Vou dar um pause, cara do Josmar. Você dá um pause e copia o que te interessa. Então, óbvio que o vídeo fica mais curto. Dúvidas, não deu para responder aqui, é claro, porque isso aqui é um vídeo. O que você vai fazer? Você vai registrar as suas dúvidas. No próximo encontro nosso, não interessa se virtual ou físico, você externa suas dúvidas para mim, ok? Para que a gente possa sanar essas dúvidas, ok? Se der tempo, eu acho que hoje não dará tempo, eu vou fazer talvez um vídeo de exercícios de campo, acho que 2 de uniforme, campo uniforme, 2 de campo pontual, e colocar como exemplo num videozinho, né? Se der, mas eu acho que não vai dar, já tá tarde da noite aqui. Certo, meu povo? Tchau.